Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Levítico. Levítico, capítulo 19. Livro de Levítico, capítulo 19. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Durante esses dias que eu me ausentei, durante esse período que tenho estado ausente, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo Santo, o Cristo puro, tem tratado comigo questões a respeito da santificação do corpo e da alma da sua igreja. Cristo, por ser santo, o Senhor Jesus Cristo, por ser santo, Ele quer e deseja que todo aquele que dele se aproxima, alcance a mesma santificação dita por ele no seu manuscrito sagrado, conhecido como Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Que todo homem e mulher que dele se aproxima seja como ele é. Amém? Amém. Eu desejo do coração do Senhor Jesus que a gente seja santo como ele é santo. Porque a Bíblia vai dizendo que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. O livro de Levíticos, capítulo 19, olha o que diz aqui no seu versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus está dizendo para nós, por meio dessa passagem bíblica, porque hoje nós fazemos parte do povo de Israel, fazemos parte do povo judeu, fazemos parte do povo escolhido por Cristo, por Deus, por Jeová Deus, fazemos parte por meio de Cristo, por meio da crucificação. Nós somos um povo gentio de acordo com a Bíblia Sagrada. Quando a terra foi criada, depois dos homens se multiplicarem na face da terra, Deus o Todo-Poderoso mostrou-nos que o povo escolhido, isso no Antigo Testamento, que o povo escolhido e separado para servi-lo era unicamente o povo de Israel, o povo judeu. Amém? Isso foi no tempo da lei. E toda pessoa que nascesse fora do povo judeu, fora do povo de Israel, dos israelitas, eram considerados um povo gentio. E nós fazemos parte, de acordo com o Antigo Testamento, nós fazemos parte do povo gentio. Amém? Fazemos parte desse povo gentio. Mas Cristo Jesus veio e entregou-se na cruz do Calvário. A entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário mudou toda a história do Antigo Testamento. Anteriormente, um homem, para ser salvo, teria de fazer parte do povo judeu. Teria de ser um israelita para ter a oportunidade para ser salvo, para poder obter a salvação. Pois todo aquele que nascesse fora da descendência de Israel ou dos israelitas, essas pessoas eram consideradas como bastardos, pessoas desprezadas, desprezíveis por Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus Cristo fora enviado pelo Deus Todo-Poderoso
de formas a se entregarem por todos nós na cruz do Calvário. Hoje, por meio da pessoa do Senhor Jesus, por meio da crucificação, nós não somos mais gentios, nós somos israelitas, nós somos judeus pela fé que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o Messias. Então, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele continua dizendo à nação de Israel que somos nós também. Amém? Ele continua dizendo a todo aquele que ele separou, a todo aquele que ele escolheu, a todo aquele que ele criou, não para viver de acordo à vontade da carne ou de acordo à vontade dos homens. Cristo Jesus continua falando, apelando à santificação, a sermos como ele é, a todo homem e mulher que ele escolheu, que nasceram não segundo o propósito e a vontade da carne, a vontade dos homens, mas segundo a vontade dele. Amém, igreja? Amém. E esse Deus, continuamente, ele vai falando conosco a respeito da santidade. Esse Cristo Jesus santo, perfeito, sem mácula, ele continua tratando com a igreja, com cada um de nós, a respeito da santidade, por um único motivo. Porque ele não quer que você se perca, ele não quer que você pereça. Tem vezes que nós falamos assim para algumas pessoas, ou falamos para várias pessoas, né? Até mesmo em muitas pregações nós dizemos essa palavra que vou falar agora. Aceita Cristo em tua vida, porque se você morrer fora de Cristo, você irá para o inferno. Nós temos dito isso para as pessoas. Quem já falou isso para alguma pessoa também? Aceita Cristo antes que você morra fora de Cristo e você vá para o inferno. Para milhares de pessoas parece que essa palavra, para milhares de pessoas essa palavra soa como se Cristo Jesus fosse que nem um namorado ou esposo egoísta. Quem aqui, diante dessas palavras, se você não colocar a tua vida na mão de Cristo Jesus, você vai morrer e vai para o inferno? Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada, ele está continuamente chamando. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E você não quer correr até Cristo. Vocês não querem ir até Cristo. Prestem atenção, se vocês morrerem rejeitando Cristo, vocês irão para o inferno. E aí a pessoa se sente como se fosse obrigado ou obrigada a fazer o que não deseja, fazer o que não quer. Quem aqui já se sentiu obrigado diante de afirmações do gênero? Quem aqui já sentiu-se obrigado a correr até Cristo, buscar a face de Cristo, mesmo não querendo? Quem? Amém. Amém. Glória a Deus. Maior parte aqui. Um bom número. Na verdade, existem momentos em que nós falamos a respeito de Cristo, falamos para as pessoas que estão fora de Cristo. Se não tiverem em Cristo Jesus, o Nazareno, você irá para o inferno. E isso dá um parecer meio assim, tipo, eu acho que tem de ser na marra buscar esse Cristo. Eu acho que tem de ser na obrigação buscar Cristo. Eu não quero buscar Cristo. Mas eu vejo que o Evangelho me obriga, é como se o Evangelho obrigasse as pessoas a correrem até a pessoa de Cristo Jesus Nazareno. Há pessoas que sentem-se pressionadas, buscarem a face de Cristo, porque é exatamente isso. Se você não buscar Cristo, você vai se destruir. Você vai morrer. Aí a pessoa é obrigada a correr até Cristo Jesus. Atenção, meus queridos. Diante essas afirmações, existem sim momentos em que nós fazemos as pessoas compreenderem que Cristo é um esposo autoritário, que Cristo é um namorado autoritário. O que ele falou, a pessoa tem de fazer, se não fazer, morre. E aí a pessoa é obrigada a buscá-lo porque ele preparou um lugar de tormento. Quer dizer, se você não me aceitar, olha aí o fogo que eu preparei para ti, olha o forno. Vou te jogar nesse forno, você vai ser queimado dias e noites se você me rejeitar. Esse é o pensamento
de milhares e milhares de pessoas. E diante dessa situação, milhares de pessoas não correm até Cristo, não aceitam buscar a face de Cristo. Porque entendem Cristo como um esposo, como um pai, como um Deus autoritário. Sendo que quando Cristo vai dizendo, sede santo como eu sou santo, sabe que mensagem é que Deus está transmitindo para a sua igreja? Sabe qual é a mensagem que Deus está transmitindo para todo aquele que Ele criou? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quando Ele diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração? Sabe que mensagem Deus está trazendo para a igreja? É muito simples nós compreendermos isso. A Bíblia Sagrada mostra que todas as coisas foram feitas por meio dele. Tudo existe por meio dele. Livro de João, a partir do seu capítulo 1, a partir do seu versículo 1, aonde afirma as Sagradas Escrituras que Cristo Jesus é o Verbo, versículos abaixo do livro de João, capítulo 1, está dizendo que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Tudo quanto existe veio a existir por meio dele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Estão compreendendo? Amém. Quem é Deus? Deus é a fonte de toda a vida. Deus é a origem, Jeová é a origem de toda a criação. Cristo é a origem de toda a criação. Cristo não tem princípios e Cristo não tem fim. Prestem atenção para entenderem aqui, porque às vezes nós falamos para as pessoas, corram até Cristo, porque fora de Cristo você vai morrer. Aceitem Cristo, aceitem o Evangelho de Cristo Jesus, porque fora de Cristo você vai morrer. Prestem atenção de formas a compreenderem por que nós afirmamos. Não no sentido de apresentarmos um Cristo autoritário, mas no sentido de levar as pessoas a compreenderem que fora de Cristo não há vida. Mas como compreendermos que fora de Cristo não há vida? Eu vou dar sequência aqui à explicação, de formas a compreenderem. Deus, o Todo-Poderoso, Jeová Deus, o Cordeiro, o Messias, é o Criador de todas as coisas. Quem é Deus? Deus, Ele é e ponto. Como Ele surgiu? Ele mesmo se fez. Amém? Ele mesmo se fez. Se Deus desaparecer nesse exato momento, se Deus deixar de existir nesse exato momento, não há nenhum tipo de criação que estará viva, estará em pé. Não existe. Imagina, por exemplo, aquele gerador central que alimenta todo e qualquer algum bairro ou todo e qualquer algum edifício, ou até mesmo uma comunidade gigantesca. Se aquele gerador parar de funcionar, sabe o que vai acontecer? Todas as residências, todas as casas que tiverem ligadas ao gerador, ficará em treva, ficará sem luz. Então, quem é Deus? Deus é a fonte de toda vida. Por isso é que a Bíblia é sagrada, por isso é que os cristãos vão dizendo, vão apelando às demais pessoas: corra até Cristo, se firma em Cristo, permaneça em Cristo, porque fora de Cristo você não tem quê? Não há vida. Todo o cabo que está desconectado do grande gerador não tem corrente elétrica. E a única forma para nós termos corrente elétrica, a única forma para nós termos luz continuamente, diariamente, é estarmos ligados à fonte da vida que é Cristo. Não é que Cristo seja um Deus que exige às pessoas um Deus ditador. Não, Cristo não é ditador. Quando Cristo vai dizendo assim para a congregação, sede santo como eu sou santo. Aí eu faço uma pergunta para quem é criador de peixinho, criador de peixe. Imaginemos que nós temos um aquário. Quem cria peixe também, quem não cria, né? Imaginemos que a gente tenha um aquário. E nós chegamos nesse aquário, botamos as mãos e tiramos esse peixe fora d'água.
A nossa vontade, o nosso desejo é que esse peixe fique fora d'água. Mas sabe o que vai acontecer com esse peixe fora d'água? Vai morrer. É minha vontade que ele esteja fora d'água. Mas mesmo sendo a minha vontade, esse peixe, se ficar fora d'água, mantido fora d'água, vai morrer. Quando nós chegamos às pessoas e dizemos assim: corra até Cristo, permaneça em Cristo, receba o Evangelho de Cristo, porque se você não aceitar Cristo, você vai morrer. Em outras palavras, nós estamos dizendo para o peixe: peixe, o teu lugar é na água. Permaneça dentro da água, porque fora da água não há oxigênio para você. Fora da água você vai morrer. Repito, é a Bíblia que está dizendo que tudo quanto existe a Deus pertence. Se tudo que existe a Deus pertence, então a santidade é a água para todo peixe viver. Nós somos almas. Amém? Espiritualmente falando, nós somos peixes. Nós somos uma alma. E Cristo Jesus está dizendo: sede santo como eu sou santo. Tenham vida, porque eu sou a fonte da vida. É o que Cristo está dizendo. E para que todo peixe venha a viver, estar vivo, tem de estar conectado à fonte da vida. Tem de estar ligado, tem de estar no meio, no seio do lugar aonde a vida está presente. Amém? Amém. Imagina você sem oxigênio. Vamos imaginar todos nós sem oxigênio. Viveremos ou morreremos? Sabe por que nós falamos que toda pessoa que não está em Cristo está morta? Porque o oxigênio, na verdade, é Cristo. O oxigênio de todo pecador é Cristo. O oxigênio para que toda alma morta, perdida, possa viver é Cristo Jesus Nazareno. Pastor, por que o Senhor Jesus chama-nos à santidade? Vamos compreender aqui. Eu disse logo no início, e eu fiz aqui o desenvolvimento a respeito da pessoa de Cristo, como o princípio de todas as coisas, como o Criador de todas as coisas. Sabe por que o Senhor Jesus continuamente corre atrás da sua igreja, apelando à santidade? Sabem por quê? Tudo por ele ser um pai de amor. Tudo por ele não quer ver você destruído, destruída, morto, morta. O pecado veio a existir depois da lei ser apresentada, ser instituída por Deus. Pois o pecado é a transgressão da lei. Amém? Amém. Comete pecado quem transgride a lei. Agora imaginemos, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decreto, Deus é um Deus de princípios. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele tem o seu reinado. Vão compreender aqui o amor de Cristo e o porquê Cristo Jesus apela-nos à santidade do corpo e da alma. Deus é um Deus de princípio, repito, Deus é um Deus de ordem. Esse mesmo Deus, sendo Deus dos deuses, ele levantou decretos, princípios. Vou contar uma pequena parábola, de forma a perceberem. Não vou entrar em detalhes no que concerne a toda a lei de Deus. Porque senão vamos ter de pegar lá o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Amém? Apenas vou trazer uma pequena parábola, até porque o Senhor Jesus pregava também parábola, de formas a compreendermos. Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, em seu reino, imaginemos, em um dia, Deus se levantando e ele dizendo assim: a partir de hoje, estou instituindo uma lei a partir de hoje. E de acordo a essa lei, todo bandido que for apanhado, todo homem que for apanhado,
a roubar será morto. É a lei dele. Amém? É a voz suprema, é a voz maioral. É Deus dizendo, no meu reino a partir de hoje, no meu governo a partir de hoje, todo homem, toda mulher que for apanhado a roubar, será o quê? Morto. E ali, esse decreto toma todo o seu governo. Passa primeiro dia, ninguém rouba. 6 meses, ninguém rouba. 8 meses, ninguém rouba. Mas depois de um bom tempo, aí os homens que trabalham com o mesmo rei apanham o filho do rei, atenção, apanham o filho do rei roubando. E pegam nesse filho do rei e lhe levam até seu pai, rei dos reis. Eis aqui esse homem, de acordo às orientações, de acordo à lei do teu governo, todo homem que for encontrado roubando tem de ser o quê? Morto. E a palavra de um rei não volta atrás, não. Palavra de um rei falou, já era, se cumpre. Agora, Deus tem 2 papéis, isso é, o rei tem 2 papéis diante dessa situação. Primeiro que como rei, ele vai ter de cumprir a lei instituída, aplicada por ele, a sentença. Quem for apanhado a roubar, terá de ser morto. E em segundo plano, esse mesmo rei é o pai desse jovem que estava roubando. Mas é ele que disse, quem for apanhado a roubar, tem de ser morto. Sabe o que o pai fez no lugar do filho? Sabe o que foi que o pai fez em nosso lugar? Na verdade, esse filho somos nós. Aonde Deus, o Todo-Poderoso, ele trouxe para nós leis, decretos, trouxe o evangelho para nós ouvirmos e vivermos de acordo a esse evangelho. Mas o que é que nós fazemos? Nós pecamos, nós erramos e nós falhamos. Lá vem o acusador, lá vem Satanás, lá vem os demônios, dizendo assim para Deus, esse cara aqui é teu filho, é cristão, mas ontem ele pecou. Eu quero essa alma para mim. Estão compreendendo? Amém. Deus, apesar de ser o rei que cumpre as suas leis, o seu decreto, ainda assim não deixa de ser um pai, um Deus de amor. Aí agora Deus está entre a espada e a parede, o rei está entre a espada e a parede. De qualquer forma eu tenho de entregar meu filho. Mas por um lado, por eu ser pai, como rei devo lhe entregar, mas como pai posso fazer algo por ele. Aí está Deus o Todo-Poderoso dizendo assim, no lugar dele, eu vou morrer. Permitam que meu filho viva. Eu quero morrer no lugar dele. Vai se cumprir sim esse decreto, mas eu vou pagar o preço por ele. Eu aceito morrer no lugar do meu filho. Aí eu pergunto, não é o que Deus fez não é o que Cristo fez por nós? Nós é quem pecamos, nós é quem roubamos, nós é quem adulteramos, nós é quem nos prostituímos, somos nós que mentimos. E nós estamos a ser acusados diante do Deus Todo-Poderoso, diante desse Deus justo. E Cristo Jesus dizendo assim, é verdade sim que todo aquele que comete o pecado tem de morrer. Mas eu aceito comprar o problema dele. Eu aceito morrer no lugar dele. É o que Cristo fez por nós. Cristo morreu por nós em amor, por amor. De qualquer forma, cumpriu-se a lei dele, a lei de Deus. Amém? Amém. Cumpriu-se ou não cumpriu-se? E esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo, uma vez em que ele já se entregou por nós, pagando o preço em meu e em seu lugar,
Ele não quer que eu e você voltamos a errar continuamente, segunda, terceira, quarta vez. Porque ele já pagou o preço por nós, ele já morreu, já se entregou por nós na cruz do Calvário. Tudo para que a gente tenha vida por meio dele. Por isso é que Cristo Jesus ele vai apelando à santidade. Amém? Amém. Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Vou repetir aqui a leitura. A partir do versículo 1 até vai dizendo assim, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o quê? Eu, vosso Deus, sou um Deus santo. E eu quero que todo aquele que de mim se aproxima também se torne o quê? Santo. Pastor, por que Cristo apela-nos à santidade? Porque a santidade é a água para todo um peixe viver. A santidade é a água para todo peixe que deseja continuar vivendo. A santidade. Estão compreendendo? Todo homem e toda mulher que está fora da santidade está morto, está morta. Pois, sem santidade, ninguém verá a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje, da nossa pregação: as armas que têm de ser usadas para vencer o pecado. Amém? As armas que têm de ser usadas para se vencer o pecado. Vou repetir mais uma vez. As armas que têm de ser usadas para se vencer o pecado ou para vencermos o pecado. Existem milhares de pessoas que têm fé em Cristo, que buscam a face de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Nazareno, o Cristo Santo. Mas essas milhares de pessoas, maior parte delas não conseguem buscar uma vida de santidade. São pessoas que creem em Cristo, creem no Evangelho de Cristo, têm até mesmo temor e medo de irem para o inferno. Mas estão continuamente errando, continuamente pecando, falhando, e essas pessoas se torturam. Tem milhares de pessoas no mundo que não querem pecar, que têm o desejo em seus corações, em suas almas, de permanecerem na santidade em Cristo, mas não têm forças suficientes para vencerem o pecado que de tão perto lhes tem afligido, lhes tem pescado. Amém? Amém. E essas pessoas, milhares delas, têm se questionado o que fazermos para vencermos o pecado. Esse pecado que de tão perto me tem afligido. Esse pecado que me tem tirado, que me tem buscado da presença do Deus Todo-Poderoso, desse Deus Santo. Quem aqui tem fugido do pecado? Quem? Amém. Quem tem lutado aqui para viver em santidade? Amém. Glória a Deus. Mas quantas vezes você pecou mesmo não querendo? Quantas vezes? E quantas vezes você fez a mesma pergunta, pastor? Ou até mesmo você se questionou a você mesmo. O que tenho de fazer para poder vencer esse pecado? Aquele pecado? Quais são as armas que eu tenho de usar para eu poder vencer o pecado que continuamente eu cometo e eu erro contra Deus? Pastor, como nos mantermos na santidade? O que fazer para nós permanecermos na santidade? A Bíblia Sagrada nos dá requisitos, bases de como nós temos de fugir do pecado? A Bíblia dá sim. Amém? Amém. Atenção. Nenhuma pessoa deseja santidade, nenhuma pessoa deseja viver em santidade, em santificação, se porventura não tiver amor por Cristo. Então, qual é a primeira arma que a pessoa tem de buscar para poder vencer o pecado?
a pessoa tem de amar Cristo. Amém? Amém. Olha Cristo Jesus como noivo e você como noiva. Em que momento é que o noivo vai se sacrificar, vai se doar pela noiva? A partir do momento em que existir amor dentro do coração do noivo voltado a essa noiva. Nenhum noivo sacrificar-se-á por você se porventura essa pessoa não tiver amor em seu coração por você. Estão compreendendo? Então, o amor é a base, o amor é a chave, o amor é o ponto principal, é o princípio para manter todo homem que deseja fugir do pecado. Amém? É o amor. Se você tiver amor por Cristo, você não vai desejar entristecer o coração dele, porque você tem amor por ele. Existem mulheres na terra que são tão fiéis aos seus parceiros, mas tão fiéis aos seus parceiros, que mesmo ela sabendo que ele é um bandido, é um malandro, ela continua se mantendo fiel para com ele. Sabem por quê? Porque o amor que ela tem em seu coração voltado a esse homem é um amor sincero, é um amor verdadeiro. Por isso é que ela não se entrega à traição, não se entrega nos braços de outro homem, porque ela entendeu, ela compreendeu que o que eu tenho aqui dentro não é paixão, é amor. Pois paixão tem princípio e tem fim, mas amor é infinito, o amor vai até a velhice, o amor vai até a morte. E existem mulheres assim, o homem pisa, o homem trai, o homem faz e desfaz, mas por ela ter um amor verdadeiro, genuíno por esse indivíduo, ela se mantém o quê? Firme, fiel para com essa pessoa. Então você não vai conseguir viver em santificação, você não vai conseguir caminhar em Cristo Jesus, o Santo Deus Todo-Poderoso, se porventura você não tiver amor por esse Cristo. Então faça o seguinte, primeira arma, se você não consegue viver em santidade, cultiva o amor para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Busca em oração e diga mesmo ao Senhor Jesus, Pai, eu busco a tua face por medo. Eu busco a tua face porque eu sei que existe o inferno. Eu busco a tua face porque eu sei que se eu não buscar a tua face, existe um lugar de fogo, de tormento me aguardando, me esperando. E Senhor, eu não quero servi-lo por medo, eu quero servi-lo em amor. Do mesmo jeito que o Senhor tem amor por mim, eu lhe peço, coloca dentro do meu coração amor para com o Senhor. Me ensina a te amar. Eu quero te amar. Porque se eu te amar, eu sei que nunca mais hei de traí-lo. Porque pecado, quando nós pecamos, nós traímos Cristo. Quando nós pecamos, nós entristecemos o coração de Cristo. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo, Senhor, aguarda aqui, fica aqui por um instante, calma, depois eu volto, ainda vou beijar aquela mulher, vou beijar aquele homem. Quando nós viramos as costas para Cristo e vamos pecar, na verdade nós estamos traindo Cristo. E Cristo Jesus é um noivo que, apesar das nossas traições, ele se mantém fiel até os dias de hoje para com a sua noiva. Compreenderam, igreja? Amém. O livro de Hebreus, capítulo 12, no seu verso 14. Hebreus, capítulo 12, no seu verso 14. Hebreus 12, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Compreenderam? Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém. A palavra ali é explícita, é clara, sem rodeio. Amém? E não é preciso nós estudarmos muito para compreendermos aqui essa afirmação. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Eu posso ser pastor, mas se eu não viver uma vida santa, eu não verei Cristo. Eu não estarei com Cristo no céu. Eu não estarei com Cristo na eternidade.
Você pode ser obreiro, candidato a obreiro. Você pode ser ovelha. Até pode estar todos os dias nos cultos, sem falhar nenhum culto. Mas se você não viver em santidade, você não verá Deus. Pastor, eu tenho um desejo em meu coração. Eu quero ser santo. Eu quero ser santa. O que devo fazer para eu buscar a santidade? A primeira palavra já te foi dita. A primeira instrução já passei para você. Procure amar a Deus acima de todas as coisas. Cultiva amor para com Deus dentro do teu coração. Atenção, você não vai conseguir ter amor por Cristo sozinho, com as tuas próprias forças. Nas forças do teu próprio punho, dos teus próprios braços, você não vai conseguir amar Cristo. É necessário que você busque a face dele, de manhã, tarde e noite, dizendo para ele: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a te amar, me ensina a te amar. Amém? Amém. O amor é a base para toda e qualquer uma fidelidade. Toda pessoa que deseja ser fiel ao seu parceiro ou parceira tem de ter amor por ela ou por ele. Se não tiver amor, mais cedo ou mais tarde vai trair. Amém? Amém. O amor é a chave. O amor é a principal chave para manter um homem, ou para levar um homem à santidade, pois Cristo é santo. E quem tem amor por Cristo deseja ser como Cristo é. Amém? E Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o quê? Sem a santidade, sem santidade, ninguém verá Deus. Existem homens. Eu lembro-me de uma filha minha na fé, acredito que ainda foi ontem que falava comigo, e disse assim para mim: pastor, o primeiro dia que eu ouvi o pastor orando, pedindo perdão ao Senhor Jesus, eu fiquei assim: meu Deus, esse pastor afinal era assim. Mas se ele é pastor, como é que ainda pede perdão? Sabe o que ensinaram para as pessoas durante esses séculos todos? Que os pastores não pecam, que os pastores não erram, que os apóstolos, os profetas, basta ser pastor que ninguém mais peca, ninguém mais falha. Amém? Igreja, pastor que diz que não peca é mentiroso. Apóstolo que diz que não peca é mentiroso. Profeta que diz que não tem pecado é mentiroso. Que não peca é mentiroso. A pessoa pode não adulterar, mas pode pecar numa outra área. Como, por exemplo, mentira. A pessoa pode não mentir e não adulterar, mas ainda assim cobiçar. Quando pega no seu carro e sai pela rua, fica aí andando. Há tanta mulher hoje bonita, da mais bonita, mais feia, do maior corpão ao corpinho. Amém? E nós estamos vivendo em uma época, em um século, onde as mulheres, a maior parte delas, caminham seminuas sobre as ruas, pelas ruas. Então dizer que pastor que sobe no carro e se põe na estrada, não cobiça uma ou outra. Mentira. Agora, existem pecados propositados. E existem pecados que não são propositados. Nós não queremos pecar. Apóstolo Paulo, de forma muito clara, disse o quê? Paulo disse assim: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Compreenderam? Paulo estava dizendo: eu não quero pecar, eu quero ser santo. Quem me dera ser santo? E Paulo ainda diz mais: quem me livrará desse corpo? Pois a minha mente está livre, mas a minha alma está presa. E ele pergunta: quem me livrará desse corpo? Quando Paulo pergunta quem há de dar livramento do corpo aonde a alma dele estava, Paulo estava dizendo o seguinte: a minha vontade é sair e me desprender dos desejos da minha carne, pois eu não quero pecar, pois eu não quero errar, eu não quero falhar. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E o que eu quero fazer, isso eu não faço. Logo, eu já não faço o que eu não quero fazer. Paulo aí estava dizendo: eu sou pecador, porque vivo em uma natureza, em um corpo pecaminoso. Estão compreendendo?
Mas ao mesmo tempo, Paulo mostra que ele era santo. Como pastor? Ele falou para nós: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Paulo aí estava mostrando uma outra posição. Eu estou num corpo pecaminoso, lutando contra o pecado, mas ainda vos digo, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ela está mostrando que diariamente uma luta infernal enfrentava contra os prazeres da sua carne. Ele enfrentava o pecado que lhe cercava de tão perto, tentando lhe arrastar, lhe buscar, lhe pescar para o inferno. E Paulo estava ali lutando contra o pecado da sua carne. Por isso ele pergunta: quem me livrará desse corpo? Quem? Minha mente está livre, mas meu corpo, mas minha alma está presa nesse corpo. Amém? Amém. Pois Paulo entendeu que para ser salvo, teria de viver em santidade. Toda a igreja, todos os homens e mulheres na face da terra, que não compreenderem que sem santidade não se vê Deus, estão cegos, surdos e mudos, se até que não compreenderam. Pois sem santidade, ninguém verá Deus. E Deus continua apelando à sua congregação, a cada um de nós, de formas a vivermos em santidade. Quer ser salvo, igreja? Amém. Quer ir para o céu? Amém. Quer estar com Cristo na eternidade? Amém. Viva em santidade. Seja como o peixe dentro da água. Não permita que alguém tire você da água, porque fora da água você vai morrer. Amém? Amém. Fora da água você vai morrer. Corra até Cristo. Permaneça em Cristo. Porque o oxigênio para nós vivermos, o oxigênio eterno, para todo homem que quer viver eternamente, o oxigênio da eternidade está na mão de Cristo Jesus Nazareno. O livro de Mateus, capítulo 10, no seu verso 25, diz o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Mateus, capítulo 10, versículo 25. Diz o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Quem aqui deseja ser como Cristo? Quem? Amém. Quem aqui quer ser santo como Cristo? Amém. Olha a orientação do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo 25 de Mateus 10. Ele diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu. Aí tem um ponto. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Sede santo como Cristo é santo. Devemos ser santo como Cristo é o quê? É santo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Pastor, quais são os outros mecanismos para que a gente possa fugir do pecado e vencer o pecado? Meu querido, nunca enfrente o pecado. Amém? Estão percebendo? Amém. Nunca enfrente o pecado. Como assim? Vais perceber. Notemos que José estava diante da esposa de Potifar, sendo tentado. Sabe o que foi que José fez? Enfrentou ou fugiu? Fugiu. Por quê? Atenção, para quem aqui deseja santidade, para quem deseja viver em santidade, atenção, não pense que pelo simples desejo ou vontade de querer viver em santidade, Cristo dos céus vai enviar o Espírito Santo para amarrar você preso a Ele, porque você tem de estar vivendo em santidade. Cristo não vai te amarrar nunca. Descarta essa ideia. A oração tem de ser levada com ações. Para quem quer vencer o pecado. Perceberam? Pai, conceda a mim amor para com o Senhor.
Me ensina que amar Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa está orando 6 meses buscando amor por Deus, por Cristo. Não é que o amor Deus não deu. Deus já aumentou o amor no seu coração para com ele. Aí o diabo levanta uma mulher fofinha, bonitinha, nariz é aquele, e envia para você. E aí a pessoa diz o quê? Uau, aqui o peixe caiu na minha rede. Eu não quero pecar, Senhor. É aquela coisa ali, né? Da mente da pessoa. Eu não quero pecar, mas também... Aí começa a encostar aos poucos. Em vez de correr, não. Vai encostando na dama, na menina aos poucos. Não quer pecar. A mente dele, a alma dele não quer pecar. O Espírito Santo está falando dentro dele para não pecar. Mas em vez de fugir também não. Está sempre por perto. Não quer pecar, Senhor, não quer pecar, mas a mão já foi atrás. Não quer pecar, Senhor Espírito Santo, a mão já passou no rosto. Não quer pecar, Senhor Jesus, está beijando na orelha. Não quer pecar. Deus não vai descer do céu para poder te prender, para poder te amarrar, para poder te algemar, de formas a não caíres em pecado. Estão compreendendo? Amém. Oração com ação. Você está orando? Pratica. Não quer pecar? Foge, corre, sai. Aí você vai vencer o pecado. Porque se você se manter ao lado, meu querido, você vai errar. Sabe o que Cristo fazia para não pecar? Não é que Cristo Jesus não pecou porque era filho do Deus Todo-Poderoso. Não. Cristo entendeu, Cristo compreendeu, Cristo sabia que o Deus Pai que o enviou é um Deus santo, é um Deus extremamente puro. E ele sabia que quando o homem peca, legalidade dá ao diabo e aos demônios. Cristo sabia disso. Em momento algum, Cristo viveu na terra, mas em momento algum, durante toda a sua existência, sua peregrinação na terra, não teve nenhum minuto ou segundo em que Satanás ou os demônios apoderaram-se do corpo de Cristo. Nunca aconteceu. Por quê? Porque a santidade dentro do homem impede o homem de ser endemoniado ou possesso com demônio. A santidade. Por isso é que eu digo e afirmo, homem de Cristo, pessoa que tem o selo do Espírito Santo, não tem como ser atingido com bruxaria. Se bruxaria entrou, é porque alguma porta está aberta. É porque o Espírito Santo não está ali dentro. Como é que se explica a treva? Porque por trás de toda obra de macumbaria tem demônio no meio. Isso é, os demônios ensinam os seus macumbeiros as práticas de bruxaria. E quando o macumbeiro está fazendo os rituais de magia negra, nada mais, nada menos do que invocações voltadas aos demônios eles fazem para mandar esses demônios atingirem as pessoas. Então, uma pessoa que pegou tala, de qualquer forma, é um demônio em forma de tala, ou no lugar, em forma de uma tala, na perna, no braço, no ombro, na bunda da pessoa. É um demônio que está ali, provocando o quê? Dor. E quem enviou aquele demônio? É o servo do capeta. Acha que o Espírito Santo, por um tempo, abandona o corpo da pessoa ou abre espaço para a macumbaria tocar. Tipo assim, né? O Espírito Santo diz assim para o macumbeiro: você quer atingir aonde na minha filha? Em que área do corpo da minha filha que você quer atingir? Aí o macumbeiro ou o demônio diz assim, não. Aí o demônio diz assim, né? Para o Espírito Santo: não, o macumbeiro fulano que me serve me enviou para eu atingir simplesmente só no dedo grande. Aí o Espírito Santo afasta-se e diz assim, não, pode tocar no dedinho grandinho da menininha que você quer tocar. Acha que isso acontece? Toda pessoa que vive em santidade tem o Espírito Santo dentro dele. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, tem fogo, tem luz. Aí bruxaria não tem como entrar, não tem como penetrar. Demônio não entra. Demônio não toma corpo de quem tem elo e aliança extrema com Cristo. Não tem. E Cristo Jesus, em momento algum, não ficou despercebido de que o pecado vai atrair o diabo até ele. Cristo sabia disso. Amém?
Por isso é que Cristo se manteve em santidade. Não só porque o diabo seria atraído pelo pecado, como também Cristo Jesus, mais do que ninguém, ele sabe o que é se manter dentro da água. O que é estar na presença, conectado 24/24, a santidade do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Pastor, o que Cristo Jesus fazia para poder vencer o pecado, de forma a não cair em pecado? Eu vou fazer menção aqui de muitos livros que provam que Cristo tinha uma vida de oração. Amém? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 23. A Bíblia aponta que Cristo Jesus, o Nazareno, ele orava. Amém? Mateus 14, versículo 23 vai dizendo assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Cristo tinha uma vida de oração. Meu querido, minha querida, não quer pecar? Além de fugir do pecado, atenção, cultiva uma vida de oração. Amém? Porque o tempo que você vai se ocupar orando, falando com Deus, é o tempo que, se você tivesse desocupado, você poderia pecar. O que aconteceu com Davi? Davi está desocupado no seu palácio, no terraço. Davi está lá passeando numa tarde, mão no bolso, assobiando, louvando Deus Todo-Poderoso. E lá do palácio, do seu palácio, do seu terraço, Davi enxergou uma mulher que passava, bonita. Quem era? Betseba. Davi cobiçou aquela mulher. Estava desocupado o rapaz. Davi, se tivesse naquele dia na tropa, lutando, ou ocupado com alguma outra tarefa, Davi, se tivesse de joelho no palácio, buscando a face de Jeová, Davi não poderia cobiçar aquela mulher que ele viu. Agora, o estar desocupado levou Davi a pecar. Porque ele viu a mulher, desejou, gostou, adulterou com a mulher. Estava desocupado. Mas se ele se ocupasse com qualquer algum trabalho, com qualquer algum assunto do reino, Davi não poderia ter pecado. Estão compreendendo? Amém. E em momento algum na Bíblia Sagrada, nós não vemos um Cristo desocupado. Nós vemos um Cristo extremamente ocupado. Cristo é aquele que trabalha de manhã, trabalha à tarde. Cristo é aquele que alimenta de manhã, alimenta à tarde. Cristo é aquele que prega o evangelho do reino dos céus de manhã e à tarde e à noite, 18 horas, 17 horas. Cristo se recolhe, ausenta-se da multidão, vai em particular e ora das 17 e 18 até amanhecer do dia seguinte. Porque toda pessoa desocupada peca. Amém? Amém. Quantas vezes pessoas há que pecam porque ficou muito tempo vendo TV? Em vez de se ocupar com a Bíblia Sagrada, em vez de se ocupar com jejum e oração, a pessoa chega em casa, pega no comando, encosta, liga a TV, aí está assistindo. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, daqui a bocado, dentro do coração da pessoa começa a nascer aquele desejo, aquele desejo de abandonar Cristo, de abandonar a fé. A pessoa começa a esfriar na fé. Atenção, a queda do cristão não é da noite por dia, é paulatino. Amém? A queda de todo homem de Deus é paulatino. É só a pessoa parar de buscar a face de Deus hoje. Busca amanhã. Depois dá mais um intervalo de 2, 3 dias. Quando você assustar, está aí fora de Cristo. Lutando para voltar. Lutando para voltar. E muitas vezes não conseguindo voltar. Amém? Toda pessoa desocupada acaba fazendo o quê? Pecando. Em outras palavras, o pastor está dizendo: durante o período que você supostamente está desocupado, faça o seguinte: se tranca e busque a face de Deus, cultiva uma vida de oração. Amém? Amém. Por outra, sabiam que quando a pessoa ora de manhã, ora à tarde, por exemplo, há pessoas que não têm sede, vontade para orar, certo?
tem aquele pensamento, eu quero orar. Mas há uma preguiça também dentro dele de orar. Até quer orar, mas também é uma preguiça para orar. Já aconteceu isso comigo várias vezes e tem acontecido. Quem é a próxima pessoa? Amém. Olha só, para não falar todos aqui presentes. Você quer orar, mas ao mesmo tempo tem preguiça para orar. Atenção, há um segredo aqui para que você tenha sede. Porque se você está com preguiça é porque existe uma falta de sede aí dentro. Voltado à oração, certo? A vontade tem, mas sede para orar não tem. Agora, pastor, como fazer com que essa sede, voltado ao desejo de estar com Deus, volte em mim? Ou nasça em mim? O que fazer? Simplesmente insista. Insista. Amém? Amém. Mesmo não querendo, mesmo com preguiça, vai e ora. Ora. Se você vê que está orando de joelho, está vindo sono, levanta. Começa a caminhar pelo quarto. Se você vê que já ganhou ânimo, volta a dobrar o joelho. Esteja buscando a face de Deus. E insista. Na primeira oração, até o teu amém, você vai sair, vai fazer o que tens para fazer. Mais tarde, insista, mesmo não querendo, o teu corpo não querendo orar, insista a orar. Olha, quando você insistir, primeiro dia, segundo, terceiro, daqui a bocado, a sede, a vontade de estar com Deus vai ser contínua. Mesmo estando no táxi, o teu pensamento é, quero logo chegar em casa para orar. Você está na escola, já está pensando, eu quero que essa aula termine logo, que esse professor saia logo dessa turma, porque eu quero fazer o quê? Eu quero orar. A busca constante levará o Espírito Santo a fazer produzir dentro do teu coração o desejo e a vontade para estar continuamente buscando a face de Deus. Amém? Amém. E esta sede cultiva-se por meio da oração. Simplesmente insista. Daqui a bocado, você não vai mais precisar insistir. Tudo vai acontecer por amor, em amor, de forma muito natural. Em nome do Senhor Jesus. Então, compreenderam? O primeiro passo para fugirmos do pecado. Amar a Deus verdadeiramente. Pois quem tem amor por Deus, não deseja traí-lo. Nunca irá desejar traí-lo. Nunca. Segundo, não seja uma pessoa que desocupada. Ocupa-te. Nos momentos livres, em vez de ver boneco, novela, ocupa-se com as escrituras. Ocupa-se com orações. Amém? Amém. Atenção. Pecado não se enfrenta, pecado se foge. Amém? Amém. E Cristo Jesus tinha a vida de oração e fugia ao pecado. Não é para você abrir, apenas vou fazer aqui menção de mais alguns livros que prova que Jesus Cristo orava, que Cristo tinha a vida de oração. O livro de Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36, aponta Cristo Jesus orando. Marcos 6, versículo 46, aponta Cristo orando. Marcos 6, versículo 12, aponta Cristo orando. Marcos 9, versículo 28, e entre outras passagens bíblicas, aponta Cristo orando. Notemos que Cristo disse lá em Mateus 10, 25, basta o discípulo ser como o seu. Se o nosso Pai nos revela que o tempo em que esteve cá na terra, ele cultivou uma vida de oração, então, como discípulos, temos de fazer o mesmo que Cristo fez. Fazendo o quê? Temos de cultivar vida de oração de formas a não cairmos em pecado. Compreenderam? Amém. De formas a não cairmos em pecado. Buscando a face de Deus manhã, de tarde e de noite. Em nome do Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 37. O Senhor Jesus Cristo, ele dá-nos um grande mandamento. O livro de Mateus 22, versículo 37. Deus nos concede, Deus passa para nós
por meio do Senhor Jesus Cristo, um grande mandamento, né? Vai dizendo assim, a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Aí eu vou perguntando à congregação: toda pessoa que ama a Deus com todo o seu coração, em que momento que essa pessoa vai desejar trair Cristo? Se você ama a tua esposa, ama o teu esposo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, em que momento que você vai desejar traí-lo ou traí-la? Se há um amor sincero, há um amor genuíno dentro do teu coração. Em nenhum momento. Amém? Porque esse amor te leva a não cometer tais erros. Quem tem amor, não faça a outrem o que não quer que lhe faça. Por amor. Porque Cristo, por amor, morreu por nós. Cristo não queria, não desejou nós morrendo pelos nossos próprios pecados. Cristo Jesus, por amor, entregou-se em nosso lugar, pagando um preço que não seria para ele pagar. Seria nós a pagarmos aquele preço. Quem tinha de ser mortos seríamos nós, não Cristo. Mas Cristo Jesus entregou-se em nosso lugar. Amém? Amém. Tudo por amor. Quem tem amor por Deus com toda a sua alma e de todo o seu pensamento, essa pessoa em algum instante pensa abrir mão de Cristo? Não. Pensa abandonar Cristo? Não. Então, aí a pergunta é: por que você tem entristecido o coração de Deus continuamente? Se você erra contra Deus continuamente, então, em teu coração, em tua alma, ainda não tem amor para com Cristo. Porque se houvesse dentro do teu coração amor para com Cristo, você faria o quê? Correria, fugiria do pecado. Amém? Amém? Quem tem amor corre, foge, sai correndo. Amém? Amém? Mateus capítulo 18, versículo 8. Daqui a bocado estarei finalizando já a mensagem. Mateus capítulo 18, versículo 8. Eu vou ler essa passagem bíblica, depois vou explicar mais alguns pontos de como fugirmos do pecado. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado aonde? No fogo eterno. Cristo está dizendo: se o teu olho te faz pecar, corte-o. Arranque-o. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu braço te faz pecar, aquele braço que te faz pecar, corte. Se é a tua perna que te faz pecar, corte. Melhor é você cortar do que ter o teu corpo todo lançado aonde? No inferno. Pastor, eu não entendi o que Cristo quer dizer aqui. O que Cristo está dizendo para a congregação. Entenda. Pastor, eu tenho de arrancar mesmo o meu olho. Não é exatamente isso, amém? Amém. Por exemplo, você está andando pela rua e passa aquele menino, aquele jovem do teu sonho, que você se sente atraída. Você olhou uma vez para ele e você viu: uau, que cara, que jovem bonito. Cristo está dizendo: pega no teu olho, em vez de continuar observando o cara, vira o teu olhar para uma outra direção. Porque Deus não é tão mau ao ponto que vai permitir você no hospital dizendo: me arranca o olho esquerdo porque eu cobicei a mulher do meu vizinho. Amém. Enquanto Cristo vai dizendo para nós dobrarmos os joelhos, nos arrependermos e não cometermos os mesmos erros. É isso que Cristo quer, na verdade. Amém? Arrependimento sincero e genuíno, de formas a não cometermos os mesmos erros. Então, se o teu olho faz pecar, corte-o. Isso é, em vez de continuar olhando, vira o teu olhar, a tua visão para uma outra direção, de formas a não pecar. Porque a pessoa que olha, viu que é o menino dos sonhos, o rapaz que sempre sonhou, aí agora começa a observar o menino. Quer saber a cor dos olhos dele, porque viu que a pele e o cabelo chamam a atenção. Agora quer ver se o olho é castanho, se é verde ou é azul.
Depois quer controlar o tipo de lábio, se é desenhado, o lábio é rosa. E quando vai ter com as manas do culto, aí vai dizer, irmã fulana, não te conto, hoje eu vi um homem, meu Deus do céu, dos meus sonhos. Aquele homem, se estivesse mesmo aqui na casa de oração, eu confesso que eu casaria com aquela pessoa, com aquele homem. Quem aqui já viu mulher? Quem aqui já viu homem? E disse a mesma coisa, viu um cara bonito e quando chegou aqui no culto, falou para uma irmã, né? Ou fora do culto, irmã, eu vi um cara hoje, meu Deus do céu. Aquele na casa de oração ia ser meu marido, ia casar comigo. Estão compreendendo? Amém. E assim também para homens. Essa miúda, essa jovem, na TV, ainda não é fora da TV, na TV está cobiçando já o cabelo preto, toda bem bonita. Meu Deus do céu, essa mulher na casa de oração, Jesus Cristo, seria uma carga pesada. Ai, os meus irmãos poderiam me ver, poderiam me sentir. É o que Cristo está dizendo. Se o que te faz pecar é o teu olho, arranque-o. O que te faz pecar é o braço, corte-o. Estão compreendendo? Amém. Não dê atenção aonde há pecado. Você olhou uma vez, vira o teu olhar para uma outra direção, porque se você continuar olhando, você vai mesmo pecar. Estão compreendendo, igreja? Amém. É um dos mecanismos para nós não pecarmos. Por outra, todos nós aqui, atenção, temos um passado. E todos nós estamos a vir de um vício. Todos nós saímos de um vício. Uns saíram aqui do vício de mulherada, uns saíram dos vícios do copo, uns dos vícios do cigarro, músicas, etc, etc. A pessoa que não quer saber de mulher, nem bebedeira. Vida dele é só se alimentar de música mundana. Todo tipo de música mundana, ele só quer ouvir música. Não quer saber de mulher, não quer saber de droga nem nada. Só música mundana. Amém? Se você se converteu, o certo a fazer, se o teu problema era mulher, se a tua queda era mulheres, então faça o seguinte, não fique com mulheres. Aí você não vai pecar. Compreendeu? Então não é Deus que vai te amarrar de formas a te impedir de estar no meio de mulheres. Se o teu problema era mulher, faça o quê? Evita estar com mulheres. Aí você não vai fazer o quê? Não vai pecar. Se o teu problema era homem, se era viciada em homem, em sexo, então faça o quê? Fica distante dos homens. Quando vier um homem, atenção, um homem que você sabe, está consciente, o que te faz cair é o músculo daquele homem, todo ele musculoso, né? O peito é aquele, e você fica assim, meu Deus do céu, quando eu fui ímpia, quando eu era mundana, é mesmo o tipo de homem que eu gosto. Atenção, tá aí sozinha com esse musculoso aí, com o tipo de homem que você gostava no teu passado. Se ele passar só uma mão em você, você não correr antes dessa mão passar em você, tenha certeza. Você vai dizer, não me pega aqui, não me pega ali. Quando assustar, te pegou em todo canto. Da cabeça, planta dos pés. Então, o certo a fazer é o quê? Fuja, saia. Ou vai buscar mais pessoas, de formas a não estar já só com aquela pessoa, com aquele homem. Busca, liga para a irmã fulana, vem ainda aqui. Irmão fulano, pastor fulano, por favor, vem me visitar. Aí você não fica com o musculoso. Amém? Vai estar em ambiente de outras pessoas. E o pecado é impedido para ser consumado. Então, ponha na tua mente, na tua consciência. Não é Deus que vai abrir o céu e virá amarrar você na santidade. Amém? Não é Deus que vai amarrar você na santidade. É você que tem de lutar para vencer o pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Evita estar com uma mulher, só os dois. Se estás consciente que o teu problema, se a tua queda vem ali, evita estar com mulher, só os dois. Evita estar com homem, repito, também só os dois. Porque vai errar, vai falhar. Pastor, eu saí do cigarro, eu saí da lhamba, saí dos vícios, saí da droga. E de tempo em tempo ainda dá aquela vontade para poder fazer o quê? Para poder fumar. Atenção. Fuja. Esteja distante dessas amizades que ainda praticam o que você praticava no teu passado. Porque se você estiver com eles, mais cedo ou mais tarde, você estará mergulhando no mesmo vício que você largou lá atrás. Ambiente, as amizades
as más companhias corrompem os bons costumes. Então, fuja do pecado. Amém? Amém. Fuja do pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Há coisas, na verdade, meu querido, que não é Deus que tem que nos pressionar para fazermos. Deus simplesmente nos orienta, Ele fala conosco. Cabe à pessoa, em amor, obedecer à voz de quem? A voz do Senhor Jesus. Pois Cristo está voltando. Mas para poder arrebatar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja que foge do pecado, uma igreja que não quer viver pecando contra Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Eu quero aqui também explicar um tipo de pecado que muitos cometem dentro do propósito de jejum e oração. 1 Coríntios 7, versículo 5. Ok. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. A Bíblia vai dizendo assim. Aqui está falando, Paulo está falando aos coríntios, está falando para aquelas pessoas que têm parceiros, para aqueles que são casados. Amém? Olha o que Paulo vai falando. Está falando. Não vos priveis um ao outro. Isso é, não vos priveis um ao outro. Em que sentido? No sentido de manter aquele lado íntimo, o lado sexual, né? A mulher é cristã e o homem é cristão. E Paulo está dizendo, não vos priveis um ao outro. Não fique distante um do outro. Muito pelo contrário. Quando ela estiver precisando de você, você tem de estar disponível para ela. E quando ele estiver precisando de você, ela tem de estar disponível para o outro, para o parceiro, para o homem, certo? Mas, dando sequência, vamos encontrar algo aqui sobre propósito para quem está casado, propósito de jejum, oração para quem está dentro de um relacionamento. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, por causa da ausência. Apóstolo Paulo está dizendo para os casados: não entra em um propósito de jejum, de consagração, sem antes você conversar com a tua esposa, sem antes ter consentimento da tua esposa, da tua parceira. Não é que você não possa fazer propósito, faça propósito, mas converse primeiro, para quem é casado, conversa com ela, e ela conversa com o esposo. Tem de haver consenso, um consenso mútuo. Amém? O casal tem de estar em quê? De acordo. Tá bom, meu esposo, eu aceito que você fique do dia X até o dia X de quê? Orando e jejuando. Mas Paulo está dizendo, não deem muito tempo, para que Satanás não venha penetrar no vosso meio e depois vos fazer pecar. É aquilo que o homem abre jejum de 40 dias. E a esposa aguentou a primeira semana, a segunda semana está com sede, muita sede. E aí o diabo vem e entra no meio. Amém? Antes que o inimigo vos faça pecar, antes que o inimigo traga traição no vosso meio, então faça o seguinte, não dê muito tempo não. Jejuem sim, orem em concordância, se ela concordar ou se ele concordar, jejuem e orem, mas não por longo tempo. Amém? Não por um tempo extenso. Aí depois vocês parem e voltem a estar novamente o quê? Unidos, juntos. É o que Paulo está dizendo. Então, pastor, aonde que se comete pecado? Dentro dessa situação. Existem homens e mulheres, abrem jejum,
mas ao mesmo tempo está praticando relações sexuais com a esposa, mas está no jejum, pensando ele ou ela que não quebrou. Compreenderam? Se você está no jejum, se você está num propósito de jejum, meu irmão, durante aquele propósito, não estenda as tuas mãos para ela, nem ela para você. Porque senão esse propósito, se você aguentou 7 dias, depois passou a mão na Xuxa, no rabo, passou a mão não sei aonde, o jejum quebrou, já era. Repete, continua de novo. Vamos lá. Durante um tempo, ninguém pode tocar a ninguém. Você dorme ali, eu durmo aqui. Não é que tenha de mudar de cama. Amém? Continuem os dois no mesmo bercinho de ouro, se amando. Amém? Mas ninguém pode pular a corda, a cerca, de formas a não pecar. Por isso é que tem de haver conversa entre o casal. Amém? São pecados que muitas vezes a pessoa comete sem saber que é pecado, mas é pecado. Amém, igreja? O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 12 ao versículo 13, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao versículo 13, diz assim. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não quer, que não caia. Então, como é que a gente não vai cair? Não iremos cair se nós não dermos abertura para o pecado, para o desejo da nossa carne. Amém? A carne quer uma coisa, você não quer. Então não dê à carne aquilo que a carne quer. A tua alma não quer. Queres agradar o coração de Cristo? Luta. Amém? Se esforce. Agrade o coração de Cristo. Antes agradar Cristo do que agradar a carne. Antes a santificação do que o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Amém? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Amém? Perceberam? Deus não permite vir até nós uma tentação que a gente não possa fazer o quê? Suportar, vencer. Toda tentação que até aqui você enfrentou, tenha certeza. Deus permitiu porque Deus sabia que você poderia fazer o quê? Vencer. Você só não venceu porque você mesmo ficou nessa posição. Pai, eu não quero pecar. Mas também, em vez de correr, não, está permanecendo ali. Está cada vez mais se aproximando da Dalila e do Dalilo. Então pecou. Pecou. A tentação veio, mas Deus sabia que você poderia vencer aquele pecado. Amém? Está aí sozinho em casa, sem ninguém, sozinho. Os panfletos das manas, né? As manas bonitas do coiso, da moda, todo estampado no quarto. O rapaz está a buscar a face de Deus, ainda não arrancou as fotos das manas que no passado havia colado na parede. E se masturbava anteriormente com aquelas fotos, com aquelas imagens coladas no seu quarto. Agora, ninguém está em casa, está sozinho em casa. E ele acha o dia meio chato. Liga a televisão, o programa que está apresentando não é aquele que ele quer. Aí entra no quarto, deita na cama e fica olhando na Xuxa, nas pernas, e começa a lembrar agora do passado. O diabo começa a trazer à tona aquilo que ele fazia. Está entendendo? Em vez de arrancar aqueles papéis, não. Está a enfrentar os papéis que ali estão, aquelas mulheres do passado, na parede. E quando assustar, pecou. Fuja do pecado. É a forma correta de vencermos o pecado. Correr, fugir. Amém? Amém. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que passas o quê? Para que possas suportar. Amém? Amém. Existem pessoas que recebem vídeos do amigo, da amiga, vídeos de pornô. Assim mesmo que abre o vídeo, já percebeu que aquele vídeo aí é de pornô? Deleta então já. Não, ainda quer assistir até no fim.
Compreenderam? Ainda que assistir até no fim. Entrou no estado de alguém. Viu já que a foto que está ali, a mana, está mostrando os seios com sutiã, a boca saiu de biquíni. O menino, em vez de passar, não. Passou, puxa a mesma foto ainda que passou. Para observar bem. Aí faz zoom na foto, né? Faz aquele zoom, olha, recua o zoom e depois é que sai. E há quem ainda baixa a foto para depois ver bem. E é cristão. Como não pecar desse jeito? Porque aquela foto que foi vista ou que se baixou é uma porta, amém? Para o cometer de outros pecados. Então, como vencermos o pecado? Eu creio que até aqui todo mundo já compreendeu. Amém. Ou não? Amém. Como vencermos o pecado? Primeiro, tem de amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar Cristo, amém? Você vai fugir do pecado. Por amor vai fugir do pecado. Não vais querer entristecer o coração de Deus porque você tem amor por Ele. Em segundo lugar, como vencer o pecado? Foge. Amém? Amém. Foge. E seja um homem não desocupado, seja um homem ocupado com orações, jejum. Porque imagina, eu abri o meu jejum, por exemplo, hoje, e vou jejuar durante 40 dias. Qual é o espaço que eu tenho para pecar durante 40 dias de jejum? Nenhum. Amém? Porque eu entendo, eu compreendo que o tempo que eu estiver jejuando, eu tenho de estar conectado com Cristo e com a palavra. Eu tenho de me desconectar do mundo da TV, do WhatsApp, Facebook e tudo que me faz pecar. Amém? Porque estou em propósito. E esse propósito me leva a alimentar esse mesmo jejum com orações e o quê? E a meditação da palavra. Então, toda pessoa que jejua muito, toda pessoa que ora muito, não tem como dar espaço para o pecado. Não tem. Porque ele entende que se eu passar a mão aqui, vou quebrar o jejum de 40 dias. E atenção. Atenção. Quem tem amor por Cristo sabe, compreende que quando se abre um propósito com Deus, esse propósito tem de ir até o fim, tem de se cumprir. Amém? Tem muita gente fazendo voto com Deus e quebrando o seu voto. Mas quem realmente tem amor por Cristo, não quebra o voto que tem para com Deus. Não quebra. E o desejo de não quebrar esse voto por amor leva a pessoa a vencer o pecado durante o tempo todo que estiver buscando a face de Cristo Jesus. Amém? Então, ocupa-se com as coisas sagradas e você vai vencer o quê? Vai vencer o pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos finalizar aqui com 2 versículos. 1 Pedro 5, versículo 8 e Mateus 26, 41. Vamos finalizar aqui. 1 Pedro 5, versículo 8 e Mateus 26, 41. Diz assim, 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Sejam inteligentes. Fiquem atentos. Amém? Pois o vosso inimigo, Satanás, o diabo, ele anda ao vosso derredor, armando ciladas para poder vos destruir, para poder tomar a tua e a minha alma. Amém? Amém. Sede inteligente, vigiai. Amém? Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Amém? Amém. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Conseguiram perceber aqui, no fecho, a oração, o vigiar, o ser vigilante e o cultivar uma vida de oração leva o homem e a mulher a vencer o quê? Toda e qualquer alguma artimanha do diabo. Amém? O vigiar e a vida de oração leva o homem a vencer o quê? O pecado. Pois quem não vigia e quem não ora está sujeito a viver errando, pecando, falhando contra Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém.
Quem compreendeu até aqui a palavra? Amém. Glória a Deus. Pastor, eu ouvi, eu compreendi. Quem aqui já cometeu alguns erros porque não fugiu, porque enfrentou? Quem? Amém. Exatamente isso. Então hoje você aprendeu. Se realmente há um desejo em teu coração de viver em santificação, então faça o quê? Fuja, corra. Amém? Não durma num quarto com a lâmpada apagada só os dois, se você quer viver em santidade. Amém? Se estás consciente que você é frágil, toda a água te arrasta, então não durma só você e aquela pessoa. Vão se arrastar mesmo os dois. Certo? Um é frágil, o outro não é. Só passou a mãozinha, o corpo todo ficou arrepiado, já era. Quando amanhecer, sou baba e raio já, pai, pequei. Não, você tinha tudo para acender a lâmpada e sair do quarto. Amém? Amém. Tinha tudo para fugir do pecado. Se você pecou, porque também quis o quê? Quis pecar. Amém? Amém. Foi um consenso mútuo, né? Entre ambas as pessoas. Ninguém falou nada, um só passou a mão. Mas você concordou, então os dois se empurraram. Então aí o pecado não é de um nem do outro. Os dois pecaram. Amém? Os dois, o pecado é dos. Ninguém acusa ninguém. Porque se realmente que um desejasse estar em santidade, poderia fazer o quê? Esquinar. Amém? Até aqui a palavra do Senhor Jesus.